Nós queremos desejar uma boa noite para você que está em casa nos acompanhando. Que a presença do Senhor se faça de maneira abundante onde você estiver. Aproveite esse momento, chame todas as pessoas da sua casa, se reúnam para que juntos nós possamos louvar e bendizer ao nome do Senhor. A palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10, traz a nós uma exaltação e louvor de Davi, dizendo assim: Então Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e a força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Agora nós te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Quero convidar você neste momento, juntinho conosco, que aqui estamos, para erguer ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. Então, concentre-se neste momento em apenas exercer o teu papel de adorador. Esqueça das dificuldades, esqueça das circunstâncias e lembre-se somente que Deus, Ele merece receber o nosso louvor e adoração com excelência, porque Ele é Deus. E cabe a nós usufruir deste privilégio de louvar e exaltar o teu santo nome. E eu convido você, aí em casa, a fazer isso juntamente conosco. Vamos louvar ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, 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 grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, 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 grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Tudo que nós estamos vivenciando, as dificuldades que nós estamos ultrapassando durante esses dias, me fez recordar da passagem descrita em Filipenses, no capítulo 4, quando Paulo deixa diversas recomendações aos irmãos em Filipos. E ele inicia dizendo assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Esse é o nosso desejo, que possamos realmente permanecer firmes na presença do Pai, independente das circunstâncias. E a partir do versículo 4, ele continua a discorrer, dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que possamos alcançar aí a maturidade do apóstolo Paulo, quando mais à frente no versículo 11 também vai discorrer dizendo assim: não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontrei. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentado escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que você se sinta fortalecido na presença do Senhor. Que você tenha a convicção do cuidado que Ele tem derramado sobre a sua vida, das misericórdias que Ele tem derramado sobre você dia após dia. E que você usufrua dessa paz que somente o Senhor pode te oferecer. Eu convido você a cantar juntamente conosco neste momento esse cântico que vai dizer justamente a respeito da paz que preenche a nossa alma, mesmo nos momentos de deserto, nos momentos de aflição, porque essa paz vem direto do Senhor. Vamos usufruir desta paz e vamos louvar a Ele. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias,
seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho circunstância, olha seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Ainda que a terra não floresça, ou que a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, eu hei de confiar. Não olho circunstância, olha seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha circunstância, olha seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluias dou ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluias dou ao meu Senhor. Não olho circunstância, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha circunstância, olha seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Louvado seja o teu nome, Senhor, nesta noite. Que nós possamos a cada dia reconhecer a tua grandiosidade. Que possamos reconhecer as maravilhas dos teus feitos sobre as nossas vidas. Assim como as tuas misericórdias, ó Pai, que têm se renovado sobre nós, mesmo em tempos tão difíceis, Senhor. Ó Pai, neste momento nós pedimos que através da tua poderosa mão, todos aqueles que estão nos acompanhando, se sintam, ó Pai, preenchidos pela tua glória, pelo teu poder, através da tua presença, ó Pai. Ó Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar tocando os corações, que eles se sintam, ó Pai, renovados, fortificados, ó Pai, e convictos do privilégio que podemos sentir de poder louvar e adorar o teu santo nome, mesmo, ó Pai, em tempos difíceis. Ó Pai, porque nós sabemos que somente o Senhor pode derramar sobre as nossas vidas a paz que excede a todo o entendimento. Essa paz que nos preenche, que nos lava, que nos fortalece, ó Pai, que nos faz ter a convicção de que podemos sim ultrapassar essas barreiras, superando as dificuldades e seguir em frente, pois cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de louvar e adorar o teu precioso nome. Receba, Senhor, essa noite o nosso louvor, receba a nossa adoração, assim como dos nossos irmãos que estão em casa nos acompanhando. Dê-nos, ó Pai, um restante de noite abençoador na tua presença. Nós te clamamos, nós bendizemos e exaltamos o teu santo nome, fazendo assim no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amados. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham em sua casa, para este momento de louvor e adoração ao nosso Deus e reflexão na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é uma alegria muito grande ter o privilégio de compartilhar com você, mais uma vez, a palavra do Senhor, entendendo que ela representa em Cristo a esperança para esses dias em que vivemos.
Nesta noite eu quero pensar num texto muito especial com vocês e quero convidar você, aí onde você está, no conforto da sua casa, a acompanhar a leitura. E peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Estaremos lendo dos versos 19 a 21. Mateus, capítulo 6, verso 19 ao verso 21. Nos diz assim, então, a palavra de Deus: Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, ali está também o teu coração. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, compartilhando, ó Deus querido, mesmo em meio a este recurso tecnológico das redes sociais, mas entendendo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações a tua palavra. Peço ao Senhor que abra as nossas mentes e corações neste momento, para entendermos a mensagem do Senhor, não de maneira que se limite ao conhecimento humano, aos interesses humanos, mas que, pelo contrário, jogue por terra toda e qualquer conclusão humana, para que possamos entender a mensagem da Tua Palavra, que promove transformação e nos traz e manifesta através de nós a salvação do Senhor. Muito obrigado, Deus. Conduza-nos em paz durante este momento de meditação. Nós oramos e agradecidos somos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nos capítulos de 5 a 7 do livro de Mateus, nós temos narrado o que chamamos de Sermão do Monte. O Sermão do Monte provavelmente seja o texto mais conhecido, o sermão mais conhecido de Jesus. Os temas apresentados por Jesus neste sermão nos dão entendimento, em primeiro lugar, da felicidade verdadeira que só encontramos em Jesus. E aí nós iniciamos o capítulo 5, do verso 3 ao verso 11, considerando ali as 8 bem-aventuranças que Jesus assim narra ali em seu sermão. E em outros aspectos, permeia assuntos como oração, como jejum, o real esclarecimento da lei, onde esta deturpada pelos escribas e fariseus, que aplicavam esta lei em benefício próprio, outras questões de ansiedade, preocupações com esta vida, fidelidade a Deus e entre outros. O texto que Deus trouxe ao meu coração me faz entender a necessidade de ouvirmos temas específicos e principalmente neste conceito do nosso objetivo, do nosso propósito, do nosso foco de vida, encontrando o sentido real em Cristo Jesus. Certa vez, John MacArthur, escrevendo um dos seus livros, ele disse assim: as buscas pelas realizações terrenas são boas no tempo e local apropriado, mas inúteis quando se tornam objetivo principal em nossas vidas. Esta é uma verdade que talvez não detenhamos o nosso pensamento, até mesmo porque parece que estamos tornando a nossa vida, de certa maneira ou de certa forma, inútil. Mas não é verdade. Esta palavra e este entendimento, nós entendemos que é importante correr atrás dos nossos sonhos, objetivos, realizações pessoais, porém todas essas coisas se tornam uma grande ameaça para nós quando entendemos e passamos a amar muito mais estas coisas do que qualquer outra. Entendemos de fato esta necessidade de ver que Cristo Jesus, ou o que Ele nos propõe, estabelecido em Sua palavra, precisa ser prioridade em nossas vidas. Entretanto, neste mesmo capítulo 6 de Mateus, no verso 33, ele vai dizer exatamente isso: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Estabelecer o reino de Deus e esta busca por este reino
não está associada a uma religiosidade que não nos satisfaça de fato, não está associada a aspectos habituais, mecânicos de uma vida cristã, mas está associado à devoção, à busca, a uma vida de oração, a viver uma vida de acordo com aquilo que Deus estabelece para nós e nos revela através da tua palavra. Como já dizia em outro tempo o sábio Salomão, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E talvez hoje seja uma das maiores dificuldades, tanto minha quanto de você, talvez, que nos ouve, é exatamente estabelecer ou gerir o tempo de uma forma produtiva, estabelecendo aspectos importantes da nossa busca e da nossa vivência. O texto de Mateus, que compartilho com vocês no estudo de hoje, nos faz pensar sobre essas coisas, em detrimento de um conceito muito específico da época, mas que também se atrela em nosso contexto um significado muito grande para o nosso entendimento. Embora o ensino de Jesus seja um pouco estranho aos nossos olhos, considerando exatamente isso que acabei de falar, está muito associado, pelo fato de estar associado ao contexto que ele vivia, mas também se aplica para nós. Mas quando olhamos para trás, pelo retrovisor, ou na época que Jesus vivia, entendemos que nos tempos de Jesus era comum as pessoas guardarem os seus tesouros nos cofres, em suas residências, mas também esta prática tornava uma ameaça iminente em relação aos ladrões que sempre buscavam roubar os teus tesouros, os teus valores, os teus dinheiros, quando guardados em suas casas, em algum lugar que eles tinham muito acesso. E é por isso que Jesus usa em seu texto a expressão onde os ladrões minam e roubam. Outro aspecto importante era que quando as pessoas na época de Jesus tinham condições um pouco melhores, aquelas que tinham a sua condição financeira mais abastada, eles guardavam os seus tesouros ou o seu dinheiro com os cambistas da época e também nos templos. E é interessante a prática dos templos, porque naquela época existia uma ideia de que se você roubasse o seu dinheiro no templo, você estaria roubando aos deuses. E aí então estabelecia aquela questão um pouco mais segura. Entretanto, existia um outro cenário onde eles enterravam os seus tesouros, que era também uma prática muito comum da época. Quando se tratava dessa questão, e nesses casos, eles enterravam em buracos e cavernas. Neste caso, se aplica de forma muito clara o risco da ferrugem na questão das moedas em que eles enterravam, e também na traça, onde naquele tempo se construíam muitas riquezas através dos tecidos, das roupas finas da época. Então, quando você enterrava esses tesouros, dentro desse aspecto, é importante entender que eles estavam neste risco de perder o seu valor. Uma das questões interessantes no texto e que me chama muito a atenção é a palavra que Jesus usa por 2 vezes no texto, uma para dizer no positivo que acontece e outra para dizer no negativo que não acontece. Uma das questões impressionantes é esta palavra, corroer, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões minam e roubam. Esta palavra corroer, ela pode ser traduzida também por desaparecer, perder o propósito. E isso nos traz uma mensagem muito bonita para esse texto. Para você ter uma ideia, a palavra que Jesus usa aqui é a mesma que Tiago usa em seu livro, no capítulo 4, no verso 14, onde ele aponta ou faz uma comparação à ideia da vida. E ele diz que a vida é como uma neblina que aparece e logo depois se dissipa ou desaparece. Obviamente, guardada as proporções, Tiago sugere um tema diferente como cerne central da sua mensagem, onde ele trata da morte, ou seja, da natureza transitória da vida humana. Já Cristo, em seu texto, ele está literalmente fazendo uma aplicação de que estes valores se tornam invisíveis.
ele perde, vai destituir o brilho, perde o brilho e perde, obviamente, o propósito específico do que aquela moeda vale ou do que aquela roupa vale. Se ela enferrujou ou se ela foi comida pelas traças, obviamente este tesouro já não tem o valor apropriado a ele quando tinha antes de ser acometido desta destruição natural pelos aspectos guardados. William Hendrickson, em seu comentário, ele vai dizer algo que torna ou revela a nós o objetivo principal desta nossa reflexão desta noite. E ele diz o seguinte: todos esses agentes e processos fazem com que os tesouros terrestres diminuam em valor e finalmente deixem totalmente de cumprir o seu propósito. Ainda podemos ir um pouco mais longe na abrangência desse tema, com as lições aqui apresentadas. Quando pensamos que Jesus aplica isso no conceito espiritual e no sentido de valor e de propósito de nossa vida. E nisto podemos perceber que muitas vezes lutamos para se realizar em conquistas materiais, em conquistas de riquezas associadas a este mundo, e que muitas vezes essa busca incessante a nós está colocando em risco e ofusca o brilho de Jesus em nós, nos levando a viver uma vida totalmente distante dos propósitos de Deus para nós. Com certeza você, assim como eu, conhece alguém que vivia uma vida voltada para Cristo Jesus, era uma pessoa que tinha os seus compromissos com Deus, e em algum momento a vida o levou a trilhar caminhos até mesmo mais bem-sucedidos, e isso toma de todas as formas o seu tempo, e daqui a pouco ele está se realizando na sua busca cega por essas realizações, por essas questões financeiras, por estes desejos específicos deste mundo, mas está caminhando para distante de Deus. Uma pessoa que muitas vezes você encontra de novo, você não percebe aquele mesmo brilho que ela tinha, você não consegue enxergar ou identificar aquele vigor espiritual, você não consegue mais perceber e ler nela uma devoção concreta em Jesus Cristo e aquela vida dedicada ao senhorio de Deus em sua vida. Para combater esta direção equivocada de uma vida sem sentido, Jesus nos ensina sobre fidelidade, onde ele diz: não podeis servir a dois senhores, no verso 24, um pouco mais à frente. E ele vai dizer: ou você vai servir a Deus, ou você vai servir as riquezas. Porque se você for servir a dois senhores, você há de amar a um e decepcionar o outro. Disserta também Jesus Cristo sobre como podemos lidar com a ansiedade e as preocupações desta vida. E no verso 30 ele vai dizer, nos levando a entender que o Pai Celestial é aquele que cuida de nós. E no verso 30 do capítulo 6, ele escreve: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã não existe, e é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não se inquietais, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Essas interrogações são o fechamento do texto, onde ele constrói a ideia de que se Deus cuida dessas pessoas, quanto mais de nós que somos os seus filhos. Spurgeon, certa vez escrevendo, ele disse o seguinte: quanto mais do céu tenho em mim, menos desejo desta terra. O contrário disso também é muito verdade, onde quanto mais objetivos temos de maneira terrena, quanto mais buscas e realizações pessoais temos para este mundo, quanto mais concentramos a nossa busca em realizações de sonhos deste mundo, de questões terrenas, estaremos distanciando-nos do objetivo central da nossa vida, que é realmente uma devoção sincera a Jesus e uma vida totalmente rendida, contemplando os propósitos de Deus e estando sempre à sua disposição. Sobre essas experiências, quero caminhar com vocês, pois
Pois, contudo, acredito ainda que temos tempo para realinharmos os nossos objetivos, busca, foco, reencontrando um verdadeiro sentido da nossa vida, restaurando o brilho de Cristo em nós como feitura sua e centrarmos a nossa vida em seu verdadeiro propósito. Rick Warren, ele escrevendo um livro, Uma Vida com Propósito, que é um livro devocional de 40 dias, ele estabelece na primeira lição, no primeiro dia, uma pergunta: o que estamos fazendo aqui? Nos ajudando a estabelecer um propósito de vida ou encontrar-nos neste propósito que Deus estabelece para nós como criação do Senhor. Entre outras questões, vejo a preocupação de Jesus em nos despertar para uma busca verdadeiramente de uma vida que nos satisfaça, que nos realize, que faça com que o nosso desfrutar seja totalmente nas alegrias eternas e não nas passageiras, e que mesmo tendo tudo o que desejamos, sem Ele não viveremos uma vida com propósito real. Está mais do que provado, e nós cansamos de ler em jornais, em muitas outras coisas, que a felicidade deste mundo, ela é passageira, que o dinheiro não pode nos proporcionar aquilo que nós mais sonhamos e as nossas necessidades mais íntimas e internas que temos. E nós entendemos isso através da palavra de Deus, mas mesmo assim, muitas vezes somos seduzidos a e revelamos assim, esta deficiência do caráter humano, herança de pecado. E quando nos faltar algo, que a nossa oração seja a oração de Davi, a que Davi faz no Salmo 23, no verso 1, onde ele revela de uma maneira muito clara a nós a suficiência de Deus, onde ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou em outra tradução ele usa ainda a expressão: e de nada tenho falta. Quando vivemos uma vida buscando ajuntar tesouros celestiais e que não perecem, entendemos no que realmente consiste o valor da vida e que está diretamente relacionado ou ligado aos valores celestiais. E creio que são permeados por tais verdades. Algumas delas eu separei aqui e quero compartilhar com você. A primeira delas, nós nos deparamos ou vivemos em desfrutar um espírito humilde. Mateus, no capítulo 5, no verso 3, ele vai dizer exatamente: bem-aventurado os humildes de espírito, porque destes é o reino de Deus. Entre as 8 bem-aventuranças de Jesus, do capítulo 5 de Mateus, do verso 3 ao verso 11, se estabelece 2 conjugações da recompensa no presente, que é os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. E a última bem-aventurança no capítulo 11, onde ele fala de que bem-aventurados sois aqueles que forem julgados, injustiçados, onde ele vai dizer: porque destes também, em nome de Cristo, porque destes também é o reino dos céus. Nós desfrutamos tanto das bênçãos de Jesus, quando nos comportamos de maneira humilde, reconhecendo a tua grandeza e o teu senhorio em nossas vidas, e a nossa pequenez e impotência comparada a este Deus, como também participaremos das perseguições com muito orgulho, em nome de Jesus. O segundo deles, ele usa em Mateus, no capítulo 6, no verso 14, quando sentimos os nossos pecados totalmente perdoados, e ele vai dizer no final da oração do Pai Nosso, no versículo 14, ele diz: se nós perdoarmos os pecados dos outros, o nosso Pai do céu perdoará os nossos pecados. Nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Além dessas 3 bênçãos, alguns outros textos podemos encontrar estes e outros tesouros prometidos aos filhos de Deus. O primeiro deles, ter o nosso nome arrolado no céu e não na terra, em Lucas, no capítulo 10, no verso 20. O fato de sermos povo eleito do Senhor, em 1 Pedro 2, no capítulo 9. O amor incondicional de Jesus, no capítulo 5 de Romanos, no verso 8. E este texto vale a pena você pensar, você meditar, você sentar e você pensar um pouco nesse texto onde diz que Deus morreu na cruz, que Jesus morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. E, como já disse anteriormente, a felicidade que encontramos em Jesus Cristo
em total contramão do mundo, em Mateus, no capítulo 5, nos versos 3 ao verso 11. Estas e muitas outras verdades narradas nas Escrituras mantêm viva a clareza de que dias melhores virão, independente de tudo aquilo que tem nos assolado neste mundo. Em tempo de Covid-19, somos levados mais do que nunca a entender que nada do que ajuntamos nesta terra nos traz a liberdade de ir e vir, como neste tempo presenciamos os dias de quarentena. Além, é claro, de nos conscientizar de tantas atitudes e valores incalculáveis que deixamos de fazer, nos dedicando de corpo e alma em ajuntar tesouros que perecem neste mundo. Uma das questões importantes que entendemos também neste propósito, e para mim estabelece algo muito claro, é o momento de pensarmos nos abraços que não demos, nas risadas que também não demos, nos momentos que preferi estar em minha casa ou em qualquer outro lugar e sem motivo nenhum plausível me privei de estar na casa de Deus. Este é o momento de pensarmos na visita que não fizemos, nos momentos em que abrimos mão de estar com aqueles que mais amamos e de dizer face a face mesmo o quanto amamos. E acima de tudo, dizer para Deus, com sinceridade em nossos corações, tudo o que precisamos dizer e que devido à correria do dia a dia, sempre deixamos para depois. Caminhando para o final do nosso texto, eu gostaria de compartilhar com você uma história conhecida como os 3 últimos pedidos de Alexandre o Grande. Conta-se que Alexandre o Grande, depois de conquistar muitos reinos, estava voltando para casa quando no caminho adoeceu e esta doença o levou para o seu leito de morte. Com a morte à espreita, Alexandre recebeu como suas conquistas seu grande exército, sua espada afiada e toda a sua riqueza eram de pouca importância. Desse modo, o poderoso conquistador quedou-se prostrado e pálido, impotente, à espera do seu último suspiro. Ele chamou um dos seus generais e disse: vou partir deste mundo em breve e tenho 3 desejos. Por favor, realizem os 3 sem falta e sem falhas. E os generais concordaram em cumprir a vontade do seu rei. E ele então exclamou: primeiro pedido, que o meu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. Segundo pedido, que os tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até chegar ao seu túmulo. Terceiro pedido, que suas mãos ficassem para fora do caixão à vista de todos. Os generais surpresos perguntaram quais eram os motivos de tais pedidos. Alexandre respondeu: primeiro, eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam. Pedido 3, eu quero que as minhas mãos fiquem para o lado de fora do caixão, de modo que todas as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias e de mãos vazias voltaremos. Esta talvez seja uma das mensagens mais importantes para o momento. Regido por um mundo capitalista, regido por realizações terrenas, eu acho que passou da hora de entendermos que nós não somos eternos aqui, porque grande parte da nossa vida nós investimos aqui como se aqui fosse a eternidade. O problema é que muitas coisas que juntamos aqui nesta terra
podem custar para nós a nossa vida eterna ao lado de Jesus. E no final, tudo que batalhamos para conquistar e que nos afastou de Deus, ficarão aqui para as próximas gerações, mas disto muitos de nós não desfrutaremos. E o último verso, verso 21, ele diz: porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Tim Keller, escrevendo o livro Deuses Falsos, ele diz que idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossos corações. Talvez seja o momento de que você tenha agora de pensar na sua vida, de refletir sobre o que você viveu aqui hoje, como que está o brilho, como que está o propósito, como que está o valor estabelecido nesse relacionamento com Deus. Talvez as traças dos nossos desejos mais mundanos que sejam, ou para este mundo, tenha tirado o brilho, a ferrugem tenha tirado o brilho. Nós precisamos repensar a nossa vida e entender de fato que o nosso coração precisa estar em Deus, porque o nosso maior tesouro é o Senhor. O nosso maior objetivo de vida é viver para o Senhor. E o propósito verdadeiro da nossa vida é render honra, glória e louvor a este Deus que nos salvou. É preciso entender isso, amados, entender que o que mais damos valor é aquilo que no final não poderá nos salvar. Precisamos inverter esta visão e esse propósito de nossa vida e nos render totalmente a Jesus Cristo, aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele que estabelece em sua palavra como aspecto prioritário em nossa busca, onde estabelece o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas Ele cuidará em nós e para nós. Que dediquemos nossas vidas em ajuntar tesouros onde verdadeiramente importa, onde seus valores são imperecíveis. E enquanto aqui ficarmos, que possamos desfrutar de tudo aquilo que nos faz bem, que nos traga realização. E em tudo, vivendo uma vida com um propósito real, que só encontramos em Cristo Jesus. E que desta forma, Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Eu quero orar com você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra que nos desperta. Ó Deus, por mostrar-nos mais uma vez que muitas vezes somos erroneamente seduzidos pelos planos e projetos que estabelecemos em uma vida passageira como se fosse eterna. E deixamos de investir o nosso tempo em ajuntar tesouros na nossa vida que é eterna ao lado do Senhor Jesus, repleto de devoção, de boas ações e acima de tudo, uma fidelidade, vivendo os propósitos do Senhor para a nossa vida. Que possamos buscar a cada dia mais reacender a chama viva do Evangelho dentro de nós, que o nosso rosto seja resplandecente a luz e o brilho de Cristo Jesus, e acima de tudo, os nossos corações sejam guardados, vivendo os propósitos do Senhor, de uma forma diferente, em um tempo, de maneira a impactar essa população em um mundo tão indiferente. Que o Senhor cuide de nós, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e as ricas consolações do Teu Santo Espírito, e seja sobre nós que aqui na igreja estamos, e sobre todos os Teus servos espalhados em seus lares agora, compartilhando, ó Deus, e meditando na Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Vamos cantar mais uma vez?
Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração